Gente, me digam aí como é que vocês estão vendo a tela. Eu estou tentando colocar para eu ver vocês, mas é um pouquinho complicado. Gente, pode falar, viu? Não vou ficar dando aula sozinha, não. Podem ligar o microfone. Podem ligar o microfone e falar. Eu não vou ficar respondendo assim, não. Quero saber como é que vocês estão vendo. Se vocês estão vendo o bate-papo e o... como é que está apresentando aí para vocês. Se vocês estão escutando bem, porque o Tiago disse que estava um pouquinho baixo. Como é que tá? Podem ligar as câmeras, se puderem ligar as câmeras também, pelo menos para esse começo. Olá! Alguém pode falar comigo ou eu vou dar aula sozinha? Olá, caí bem rapidinho aqui, mas voltei. Me digam aí como, se vocês estão escutando, como é que tá. Vocês conseguiram entrar no Kahoot? Vocês colocam o link que eu mandei, tá? O fim do jogo. Vejam aí se vocês conseguem.
vocês conseguiram assistir as aulas antes, a aula de odontologia preventiva, eu vou passar bem rápido, aí eu vou passar essa atividade, aí vocês vão responder, aí vou dar um tempinho para vocês responderem, certo? Aparece lá para mim que vocês responderam. Aí vocês vão retornar. Desculpa que tá um pouquinho escuro aqui, né, para vocês, mas eu não estou em casa, foi difícil encontrar um local para ficar. Mas espero que vocês estejam escutando, certo? Aí vocês vão retornar para cá depois desse tempo, dessa atividade. Aí eu vou dar sobre odontopediatria, certo? E aí eu vou dar mais uma atividadezinha também, um tempinho pequeno para vocês fazerem. E aí vocês vão retornar e dizer para mim o que é que vocês acharam da atividade. Eu não queria que vocês ficassem com a câmera fechada, certo? Eu queria que vocês abrissem a câmera, que vocês falassem comigo pelo microfone, de preferência, se dessa vez vocês não estão preparados para isso, mas na minha próxima aula, certo? Vocês estejam preparados, certo? Preparados, né? Porque tem Luiz Eduardo aqui também, que antes era só mulheres, agora tem mais ele aqui, que eu estou vendo. Vocês estejam preparados para isso, certo? Para abrirem a câmera, falarem comigo. Porque se fosse só para a gente dar o conteúdo mesmo e não ter esse retorno de vocês, essa participação de vocês também na aula, a gente simplesmente gravava uma aula e dava para vocês, entendeu? Então, eu quero essa participação de vocês. Se dessa vez não dá mesmo para vocês abrirem a câmera, para vocês falarem no microfone, mas da próxima vez vocês já saibam que isso vai contar ponto para vocês, porque tem que ter participação. Não tem como, já é uma coisa difícil dar uma aula online. Vocês não imaginam o que é você dar uma aula online sozinha, entendeu? Então, isso vai ser mais enriquecedor para vocês. Vocês vão aprender mais também dessa forma, certo? Vocês participando da aula. Não simplesmente a gente chegar aqui e dar o conteúdo. Vocês já sabem como eu sou, né? Porque na sala de aula mesmo eu sou dessa forma, na aula presencial. Eu sempre estou perguntando a vocês, quero que vocês participem, que vocês perguntem, estou instigando vocês a perguntarem. Toda hora vou para o meio de vocês, vou para o lado da carteira e pergunto mesmo, quero que vocês falem. Então, na aula online também vai ser dessa forma, certo? Eu vou ver o que está acontecendo, que vocês estão abrindo no computador ou estão abrindo no celular. Diga aí para mim quem não está conseguindo abrir o Kahoot, para eu ver o que é. Como essa é a primeira aula também, né, que eu estou dando aqui para vocês, então vai ter esse tipo de probleminha, infelizmente. Eu estava tentando aqui dividir a tela e até acabou caindo, porque eu gosto de ficar vendo o chat e dando aula, eu não gosto de ficar só com a aula aberta, mas infelizmente eu acho que não vai dar certo. Certo? Quem está olhando no celular, em primeiro lugar, era bom se sempre que vocês forem assistir esse tipo de aula online, vocês tentarem ter um computador. Se não tem um computador, um notebook, pedir emprestado mesmo, porque é sempre melhor de assistir do que no celular, certo? Em segundo lugar, tem um aplicativo, o nome Kahoot. Aí, quando entra lá, ele pede o PIN, que é aquela senha que eu mandei para vocês. Então, eu vou colocar aqui novamente. Agora, não vai ser agora. Eu vou dar um tempo para vocês. Essa do Kahoot, na verdade, eu vou dar depois da aula. Após a aula, vocês vão fazer. Certo? Se não estiverem ouvindo, vou ficar segurando assim para ver se fica melhor, né? Que o Thiago disse que estava baixo. Ou se não estiver escutando direito, vocês me falem também, certo? Se não estiver entendendo alguma coisa bem, que vocês me falem. Eu vou passar aqui os slides da aula de odontologia preventiva para vocês, mas eu espero que vocês
tenham já assistido a aula, certo? Eu vou dar bem por cima mesmo, só para passar a atividade depois, certo? Sobre esse assunto, ok? Vocês conseguiram abrir o Jamboard? Esse daqui é o Jamboard, certo? Vocês vão, eu coloquei aqui, só para vocês colocarem também, pode ser depois da aula, certo? Quais estão sendo as suas principais dificuldades com a aula online? Porque dessa forma, a gente pode criar uma aula mais, que seja mais interessante para vocês possam aprender mais. A gente espera que logo isso tudo melhore, que seja liberado aula presencial, que sempre é mais produtiva, né? Você acaba aprendendo mais. Mas se continuar dessa forma, ou se mais para frente tiver que vir dessa forma novamente, eu quero saber de vocês quais são as suas principais dificuldades, algo que vocês acham que poderia melhorar na aula online, certo? Vocês vão pegar aqui essa nota autoadesiva e vão escrever, certo? Escolhe a cor que vocês querem, coloca salvar, e aí vocês colocam onde vocês quiserem. Não dá para eu ver quem foi que falou, então vocês podem ficar à vontade, certo? Para colocarem aí o que vocês estão pensando mesmo, ok? Vocês colocaram aqui não, o quê? Vocês falem no microfone, porque eu não estou vendo, não. Eu tentei colocar aqui, dividir a tela, mas eu não consegui. Certo? Eu coloquei para dividir a tela, acabou foi caindo a apresentação. Tem esse também para vocês fazerem, certo? Aí também, quando eu terminar essa primeira parte dessa apresentação, eu vou dar um tempinho para uns 15 minutos para vocês fazerem isso, certo? Podemos começar a revisão? Eu não vou estar vendo vocês, não vou estar vendo o chat, certo? Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, é só abrir o microfone e falar que eu escuto, certo? Vou dar aqui bem rapidinho, porque já tem uma aula gravada de teatro. Uma aula muito boa, por sinal. Certo, bem completa. Então, eu vou dar só bem rapidinho, falar um pouquinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar também. Ok? Tô sozinha nessa aula. Ai, meu Deus. Tá difícil.
Bem, vamos iniciar aqui sobre a odontologia preventiva, certo? Bem, tempo. O que é a odontologia preventiva? O que é que ela busca fazer? Ela busca ajudar as pessoas a atingir uma saúde oral ótima ao longo de suas vidas. E ela também previne o quê? Várias doenças. Entre elas a cárie e a doença periodontal, certo? Antigamente, não muito distante e até em alguns locais também de mais difícil acesso aos serviços de saúde, você vê que as pessoas procuram muito só quando já estão com dor, só naqueles casos mesmo que já precisam de um tratamento. Eles não procuram muito para prevenir os problemas, né, bucais. Mas a odontologia preventiva veio para isso, para educar essa população de que ela precisa vir antes do problema, né, acontecer. Ela precisa vir prevenir esses problemas. A odontologia preventiva ela é uma parceria entre o paciente e o profissional. Para isso, precisamos entender as causas da doença e explicar para o paciente também essas causas dessas doenças, inclusive o TSD, não só o cirurgião dentista, né? A gente está aqui falando porque o TSD também precisa entender isso. Eu trabalhava no posto de saúde e a minha TSD lá, ela ia às vezes dar palestra até sozinha, se eu não pudesse ir, porque ela já sabia disso muito bem, sabia orientar muito bem os pacientes também. Como se eu mesma tivesse ido. Ela já conhecia, né? Às vezes tinha palestra no centro de idosos, para criança, ela sempre me ajudava, me auxiliava, eu chamava ela de minha dupla, né? Sempre estava ali me ajudando, me auxiliando, o TSB, o SB mesmo, tem esses conhecimentos também, né? Entender as causas da doença, como devemos prevenir, e para também motivar o paciente, às vezes o paciente até entende as causas dessas doenças, sabe já como prevenir, porque já foi no dentista, o dentista já falou, mas nós também temos uma terceira coisa, a gente deve também saber como motivar esse paciente, dependendo do paciente, é uma mulher jovem, é uma mulher idosa, é um homem jovem, é um homem idoso, é uma criança de que idade, que fase essa criança está, a gente vai falar mais sobre isso também na odontopediatria, dependendo da fase que a criança está, para motivar ela de uma forma diferente, né? Então, a gente tem que observar com quem ela veio também, se veio com pai, com mãe, com avó, também instruir essas pessoas também, motivar, não só fazer elas entenderem a causa da doença e como prevenir, mas também motivar elas a fazer o que precisa ser feito para prevenir essas doenças, né? E para continuar sempre indo ao dentista, cuidando em casa e cuidando no dentista também, né? Conectar com esse paciente, entender esse paciente, né? Porque o principal da odontologia preventiva é a educação do paciente, certo? Não é chegar e dizer, você tem que fazer isso e pronto. Entender esse paciente também, além de ter o conhecimento científico, né? O uso de flu também é algo muito importante na odontologia preventiva, a gente vai falar um pouco mais à frente. Aplicação de selante dentário, hoje em dia eu vejo que se usa menos. Quando eu mesma era criança, era comum, assim, praticamente todas as crianças que iam no dentista usavam selante dentário, né? Orientar também sobre uma nutrição apropriada, certo? Porque isso também é muito importante, a diminuição de consumo de doces,
de alimentos, né, com muitos carboidratos, e depois de consumir doce já deve escovar, tem que manter a escovação, escovar bem, usar o fio dental, certo? E também diminuir consumo de doce, principalmente tipo bala que seja mais grudenta, que grude ali no dente, certo? E também fazer um programa de controle de placa. Para cada paciente, existe um tempo de retorno. Alguns pacientes precisam estar vindo constantemente, a cada 2, 3 meses precisa vir no dentista controlar essa placa. Outros pacientes não, só com 6 meses mesmo dá certo, ele vindo, então orientar esse paciente, certo? Gente, vocês estão me escutando? A internet aqui, eu tô na minha mãe, aqui em Mossoró, que eu tô morando em João Pessoa, né? Vocês devem estar sabendo já. Eu tô aqui em Mossoró esses dias, até amanhã, e aí a internet aqui não está muito legal. Eu fico com medo de cair e eu tô falando aqui sozinha. Então, de vez em quando vocês me dão um oi aí, ok? Pra eu saber que vocês estão me ouvindo. Eu fico com medo da internet ter caído de novo e eu estar aqui falando sozinha. Ok? Vamos lá, retornar. Componentes, né? Nutrição. Falar um pouco mais sobre essa questão da nutrição. O aconselhamento dietético estende-se para além do âmbito restrito e limitar o consumo de açúcar e pode incluir uma discussão sobre alimentação do ponto de vista da saúde bucal e da saúde geral. Certo? Sempre quem vai orientar sobre isso é mais, se você quiser, por exemplo, tiver com um problema muito grande, é melhor encaminhar mesmo para uma nutricionista, né, no caso. Mas a gente também pode dar orientação do ponto de vista nutricional, mais relacionados à saúde bucal. E o que vai se estender também para a saúde geral, né? Por exemplo, consumir mais frutas, não limitar somente o consumo de açúcar, mas dizer também para o paciente o que fazer, né? De consumir mais frutas, verduras, que isso também vai melhorar a saúde bucal dele, certo? Não comer açúcar, por exemplo, de noite, que depois você vai dormir. Dá orientação também sobre alimentação, principalmente da criança, aquela questão da mamadeira no meio da madrugada, às vezes colocando até açúcar dentro dessa mamadeira, sem limpar a boca da criança, né, porque a criança está dormindo. E ali explicar para ela por que não pode, dessa forma, certo? O paciente precisa entender para poder ele também se motivar a continuar cuidando, né? Tudo isso está dentro da educação do paciente, porque a educação, ela motiva os pacientes, fornece informação e o ajuda a desenvolver as habilidades necessárias para a prática de uma boa higiene oral. Também você tem que ver a forma como você está falando, isso tudo na prática, você vai melhorando, você vai conhecendo também o ambiente que você está trabalhando, e isso também você vai vendo como falar com esse paciente, que ele vai se sentir mais motivado a ter essas boas práticas de higiene oral, certo? Controle de placa, remoção diária da placa de bactérias dos dentes e tecidos orais adjacentes, explicar por que tem que escovar todo dia, por que tem que escovar 3 vezes ao dia, como tem que ser essa escovação, que tipo de escova. Tudo isso precisa ser feito, certo? Explicar ao paciente sobre a terapia com flu, não simplesmente fazer a aplicação e o paciente não entender por que está sendo feito. Muitas pessoas acabam não entendendo o porquê do flu e não usa e acaba, né, desenvolvendo cárie por causa disso, porque não escova direito, usa pouco flu, ou não quer usar flu, não usa flu em criança,
certo? A gente vai falar também um pouquinho mais na frente sobre isso. Selantes. Os selantes são mais frequentemente aplicados nas superfícies oclusais, certo? Vocês, eu acho que já viram sobre isso, sobre a questão dos dentes, das faces dos dentes. A parte de cima é a parte oclusal, certo? Dos dentes posteriores. Aquelas partes que são mais difíceis de limpar. Os meus dentes, eu tenho várias restaurações nos dentes posteriores, porque os meus sulcos e as fissuras eram bem profundos. E isso fazia com que manchasse. E antigamente, essa mancha já era considerada como cárie. Hoje em dia, a gente sabe que não, né? Que não precisa restaurar. Muitas vezes, restaurar esses dentes é pior. Então, nesses casos, você colocando só o selante, já vai prevenir que ali se acumule a placa bacteriana e acabe gerando cárie, acabe manchando esse dente também, se não tiver manchado ainda, certo? Para não precisar fazer uma restauração desse dente, certo? Odontologia preventiva também diz respeito a cuidados na gravidez, certo? Cuidados dentários durante a gravidez também. Os hormônios da gravidez acabam piorando a questão de você ter mais gengivite, por exemplo, sangramento da gengiva, então precisa ter um cuidado mais de perto também dessa gravidez. A gente chama até de pré-natal odontológico, certo? Os primeiros mil dias da criança, a gente sabe, quem for mãe aí, sabe como é importante, certo? Os primeiros 1000 dias da criança são bem importantes, chamar de primeira infância, certo? Sobre orientar também essas mães, o que precisa ser feito. Quando eu vejo uma criança de 2 anos, com já praticamente sem dente, o dente acabou de nascer, e todos os dentes cariados, meu Deus, eu fico muito triste com isso. Muito triste mesmo. Eu fico pensando como faltou a orientação dessa mãe, né? Muitas vezes tem uma orientação sobre outro tipo de coisa, de dar uma vitamina, e tantas coisas, né? Com pediatra, passou por pediatra, né? Porque é muito difícil não passar. E tá dessa forma, eu não entendo, né? Acha que o cuidado odontológico, às vezes eles acreditam que pelo dente ser de leite, né? E vai trocar, não tem importância, não precisa escovar, pode dar doce, pode fazer o que quiser, porque é criança, coitada da criança sem comer doce, né? Criança de 2 anos nem é recomendado comer doce. Então, orientar também sobre doenças bucais e problemas na gestação, porque essa gengivite pode levar até, gengivite periodontite pode levar até a um parto prematuro. E as pessoas não dão valor a isso. Então, a odontologia preventiva está aí para isso, para a gente orientar essa população. Né? Também sobre escovação dentária em criança, principalmente na idade de 0 a 5 anos de idade, que é justamente essa idade, né, que está com os dentes todos de leite ainda, e aí os pais pensam, nossa, não precisa, né, ou não precisa do flu, porque hoje em dia já se sabe que a partir do primeiro dente erupcionado, já precisa usar creme dental com flu. Apenas a gente deve orientar sobre a quantidade usada na escova. Não é aquela quantidade que se usa na propaganda, né? Porque na propaganda mostra aquele... Chega a dar uma volta, assim. Não. É uma pouquinha quantidade. Eu digo geralmente no começo, quando ainda está erupcionando os dentes, que é só uma sujeirinha. Depois passa um pouquinho mais para frente, passa apenas para o tamanho de um grão de arroz, para você ter noção. E já para a gente adulto é só um grão de ervilha a quantidade, certo? Não precisa de muito, aquela coisa de fazer espuma,
só acha que está limpando se a boca estiver completamente cheia de fluido, uma pequena quantidade, mas todos os dias e escovando sempre, certo? Orientar para percebendo se está escovando realmente todos os dentes e de como fazer essa escovação também para não gerar nenhum trauma na criança. Imagina o pai amarra a criança, não buscar trazer o lúdico, né? Tem uma orientação que eu dava muito quando eu trabalhava no posto, que era eu dizia que fazia primeiro um trenzinho, depois uma escovinha. Eu dava essa orientação assim, como se uma coisa que a criança entende, como você pode, dependendo da criança, criar uma música durante a escovação, certo? Para trazer essa questão do lúdico para a criança também, ela mesma se sentir motivada. Ela mesma dizer, eu quero escovar meu dente, agora é a hora de eu escovar meu dente, criar uma rotina. A própria criança mesmo surpreende a gente. Ela mesma vai querer já saber que aquele horário é o horário de escovar o dente, que tem a musiquinha de escovar o dente, eu tenho a historinha que minha mãe conta quando vai escovar o dente, entendeu? Para ela mesma se sentir motivada e crescer com isso. Né? Falar também, orientar os pais sobre a alimentação antes de dormir, que eu já falei, principalmente mamadeira. Tanto que os próprios livros falam de cárie nessa idade, já chama de cárie de mamadeira. Uma cárie, tipo assim, algo tipo mesmo dessa idade, né, que os próprios livros relatam, é a cárie de mamadeira, certo? Sobre uso de medicamentos, certo? Muitos pais acham que o antibiótico, né? Muitos pais chegam dizendo, foi um antibiótico. Não, não foi antibiótico que causou cárie. Foi a falta de escovação, né? Falta de higiene oral, uma alimentação às vezes inadequada também, certo? O antibiótico não causa cárie. Infelizmente, nessa idade, os antibióticos geralmente são em forma de xarope. Tem um sabor adocicado. Por que tem um sabor adocicado? Porque tem açúcar, algum tipo de açúcar tem naquele xarope, certo? Então, se o antibiótico não tiver escovação, vai grudar no dente, como qualquer outro alimento que a criança comendo, principalmente carboidrato, vai grudar ali no dente. E se não tiver uma escovação adequada, vai criar cárie, com certeza. Tá? Orientar também sobre tempo para iniciar as visitas ao cirurgião dentista. Pode iniciar bebezinho já, principalmente se for um odontopediatra mesmo, pode levar ainda bebezinho para a criança ir se acostumando, não ter nenhum trauma. No começo vai ser só olhar mesmo, e depois quando a criança entender mais, vai ser só mais uma conversa. Agora é sempre melhor ir para uma consulta preventiva do que ir depois quando a criança já está com cárie, né? Então, ou mais para frente, quando a criança já vai ter criado um medo de ir ao dentista. Certo? Uso de selância aqui, como vocês podem ver. Não sei se vai dar para ver, vocês vão conseguir visualizar aí. Como o próprio nome diz, ele vai selar, né? Para não acumular placa bacteriana nesses sucos. Certo? Continuam me ouvindo? Estamos ouvindo, professora. Certo.
uso do fluo dentário também vai falar um pouco mais na frente, certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem interromper e falar, certo? Ele vai atuar... Professora Núbia, certo. eu tenho uma dúvida. Quando você falou a respeito do selante, né? O selante é o próprio adesivo? Não. Ele é como se fosse uma resina, sendo que mais fluida. Uhum. Ah, entendi. Eu pensei que era o próprio adesivo, aquele para restauração. Não. É algo que vai durar mais, entendeu? Se colocar só um adesivo aí, primeira escovação, logo segunda já ia começar a sair, certo? É algo que dura mais e que vai fechar todas essas fissuras, certo? Esses sucos e essas fissuras. Para não acumular placa bacteriana nesses locais. Ele vai deixar menos profundo. Como o meu, por exemplo, que é mais profundo, que mancha. Tem pessoas que têm mais profundo e tem pessoas que têm menos profundo esses sucos e essas fissuras. E aí ele vai deixar menos profundo. O alimento não vai se acumular ali. Vai ficar mais fácil de limpar, entendeu? Entendi. Tá bom, então, obrigada. Depois eu posso mostrar exemplos aqui de selantes, tá? Não lembro se tem aqui no slider. Como eu já falei também do fluo, que vai usar uma menor quantidade, mas com uma frequência maior, certo? Eu estava até escutando a aula de Tiago e ele diz assim, não adianta você, há 2 meses atrás, ter usado o fluo, não. Na escovação, não. É todos os dias você usando ali o fluo, uma quantidade pequena, mas 3 vezes por dia, pelo menos, né? Todos os dias. Também tem outras intensidades de fluo que pode ser aplicado no consultório dentário também. Isso cai muito em concurso. Eu vejo direto mesmo essa questão das prescrições da intensidade de fluo. Também vou falar um pouco mais na frente, que tá na atividade também que eu fiz, certo? Também tem os tipos que não precisa de prescrição, que produtos comprados na farmácia e feito para uso caseiro. E existe fluo também na água fluoretada, tanto na engarrafada quanto a vinda do sistema de abastecimento da sua cidade, certo? É uma forma de tentar prevenir e diminuir a cárie também. Que também é um problema de saúde pública, né? Existe o fluo sistêmico e o fluo tópico também, certo? Aí uma imagem de várias apresentações de fluo, principalmente os usados no consultório. Acho que se alguém trabalha aqui já no consultório, já viu, certo? Ele proporciona uma maior resistência à ação dos ácidos. O dente ele fica mais resistente, é basicamente isso, e não vai acontecer aquela desmineralização tão fácil que é o que causa a cárie, né? Que geralmente a gente diz assim, que é o bichinho comendo, mas não, as bactérias elas soltam ácidos, né? Elas vão se alimentar ali daquele alimento que ficou ali no seu dente, e elas vão soltando ácido, e esses ácidos é que vão corroendo o dente, e isso é a cárie, certo? E de forma mais lúdica, principalmente para a criança, que é um bichinho comendo o dente, mas na verdade é isso que acontece. E o fluo, ele torna esse dente mais resistente à ação desses ácidos, certo? Agora, se for usado de forma desregulada, certo? Sem uma boa orientação, ou dessa forma, como eu falei, colocando igual a propaganda da TV, né? Que chega a dar uma volta, assim, na escova, de tanta quantidade de pasta, e a criança ainda tiver no desenvolvimento desses dentes ainda,
pode causar fluorose. O que é a fluorose? São manchas no dente provocadas por uma alta quantidade de flúor, certo? Quando está ainda na formação desses dentes. Então, deve ter um controle dessa quantidade. Imaginar que também a gente usa de outras formas. Tem alimentos que já tem flúor, baixíssima quantidade, mas existe. Então, a gente, na própria água, já tem flúor. É uma quantidade também pequena. Não é suficiente, ainda precisa do creme dental. Mas tem também, então, usar a forma correta, orientar o paciente a forma correta, a quantidade correta desse flúor, certo? Quando vem fazer a raspagem, né, a gente já usa outro flúor, certo? Então, e deve ser avaliado também individualmente. Cada paciente tem uma necessidade diferente de flúor. Já uma pessoa que tem, por exemplo, sensibilidade, muita sensibilidade, geralmente precisa de mais flúor, certo? Agora vamos falar um pouco sobre as fontes de fluoreto. Pode ser na água fluoretada, como já foi falado, mais de 50 anos que se faz dessa forma, a aplicação na água. Geralmente 0,7 miligramas por litro de água é colocado, certo? No sistema de abastecimento. Pode ter em alimentos e bebidas, também pode ter flúor. Na água engarrafada também tem flúor. Você pode olhar na própria água mineral, vem dizendo do lado o que é que tem. Então você olha e você vai ver que tem flúor na composição da água mineral, certo? Que eles adicionam. Pode ter em suprimentos dietéticos. Pode ser em forma de solução a 2%. Dependendo do que o paciente precisa, certo? Pode ser um gel que é usado na moldeira. Não sei se vocês já viram uma moldeira que coloca um minutinho ali. E o paciente não pode engolir, depois a gente manda ele cuspir esse gel, né? Ou colocado só com cotonete também, às vezes a gente coloca. Pode ser forma de espuma, 2% também na moldeira. Pode ser forma de solução para bochecho ou com pincel. Pode ser gel 1,23% na moldeira ou pincelado, né? Geralmente a gente usa um cotonete para colocar. Ou também na espuma, certo? No creme dental, 1.500 ppm de flúor. No creme dental para o adulto, isso. Geralmente o infantil é 1.000 ppm de flúor. Nos enxaguantes bucais é 0,05 a 0,6%, certo? Depois vocês peguem esses números, vocês podem pegar, acho que vocês já estão com essa aula, podem pegar esses números e anotar, e antes de um concurso você pode ler bastante e decorar, porque sempre cai alguma questão de flúor. Sempre, e essa questão de concentrações é algo que realmente pega a gente. Às vezes eles colocam uma pegadinha mesmo, você nem percebe lá, e só para confundir você mesmo com essa questão das porcentagens, né, de tudo. Pode ser em gel também, que é mais concentrado, 1,1 a 2%. Então, sempre também orientar o paciente que tem que cuspir depois, é algo tópico, né? Orientar pelo menos uma meia hora, 40 minutos, não comer nem beber depois, porque ainda está ali agindo na boca, certo? E também existem vernizes fluoretados, também, certo? Flúor concentrado em uma resina, 5%. Cárie versus dieta rica em açúcar também, eu acho que a gente já falou um pouco aqui. Se vocês também quiserem sempre recordar, vocês podem voltar na aula que o Tiago tem gravado, certo? Pode ser usado substituto do açúcar. Ou sempre
é sempre bom orientar e diminuir mesmo o açúcar. Se eu consigo tomar meu cafezinho lá sem açúcar, eu acho que todo mundo consegue. Eu acho bom, viu? Então, mas aí, para quem não consegue me ficar, orientar sobre os substitutos do açúcar, que é a sacarina, o aspartame, sorbitol e o manitol, não são cariogênicos. E o xilitol é o único adoçante artificial que ele pode prevenir a cárie, ou seja, ele é anticariogênico. Orientar sobre o programa de controle de placa do biofilme, como fazer em casa e quando vir ao consultório, né? Quando o paciente deve vir ao consultório. Orientação também sobre técnicas de escovação. Existe um tipo de orientação que você dá para um adulto, existe uma forma de você falar para o adolescente, existe uma forma de você falar para a criança, para a mãe da criança. Então, isso também é bem interessante de se pensar, né? E sempre, se for criança, sempre com a supervisão e orientação do adulto, certo? Dos pais. Não pode simplesmente, vai escovar sozinho. Não. Às vezes eu deixo a minha brincar com fio dental sozinha, mas, e até com a escova mesmo, mas como uma brincadeira para ela ir se acostumando a pegar. A minha filha ela tem 3 anos e meio, então eu sei que ela não vai conseguir escovar sozinha. Então eu sempre estou ali do lado, pegando a escova, mesmo que ela pegue também, mas pegando e orientando e fazendo de uma forma lúdica, mas que ela aprenda como é que se escova os dentes, certo? Para bebê, eu só gosto dessa que é de silicone, né? Esse que coloca no dedo, só mais quando não tem mesmo o dente, sabe? Eu acho que dessa idade aí, que eu já tô vendo alguns dentinhos, eu já gosto de usar uma escovinha mesmo, bem macia, bem pequenininha, própria para a idade, mas eu já gosto de começar com a escova mesmo. Essa é mais quando é só a gengiva mesmo, certo? Às vezes quando tá na fase que tá começando a coçar para sair, também eu oriento as mães de podem usar essa escovinha, certo? Mas aí é algo meu, já tem outros profissionais que preferem ela, né? E mães também que acham mais fácil. Então, se é de não escovar com nada e estiver achando mais fácil escovar com essa, então escova, né? Mas eu já prefiro mesmo a escovinha própria para bebê. Existem as escovas manuais. A melhor escova é como? Cabeça pequena e cerdas arredondadas e macias. Certo? Nem extra macia demais, porque eu até comprei uma para testar, que ela dizia que era para pós-cirúrgico, né? Às vezes faz uma cirurgia gengival, paciente, e eu queria conhecer esse tipo de escova, e era muito macia. Só dá mesmo assim, se for mesmo um caso assim, de cirurgia grande, que eu orientaria, porque ela é macia demais já. Agora, não pode também ser dura, porque às vezes o paciente acha que por ser dura vai escovar mais. Não, mas também vai prejudicar seus dentes, vai prejudicar a sua gengiva, certo? E a cabeça ser pequena e as cerdas arredondadas para chegar em todos os cantos da boca e dos dentes. Orientar também quando trocar essa escova, do jeito que essa escova está aí nessa imagem. Já deveria ter sido trocada há muito tempo, né? Então, geralmente 8 a 12 semanas de uso no máximo. Não precisa ser uma escova muito cara, porque às vezes recebo muito paciente e vem perguntando, escova tal? Até da Curaprox, né? O pessoal pergunta bastante da Curaprox, porque elas são caras e o pessoal acha que por causa disso vai escovar melhor, vai ser melhor. Aí eu sempre oriento o paciente, você vai dentro da sua, de quanto você pode pagar. Porque eu prefiro que você compre uma escova que seja barata, mas que, lógico, que esteja dentro dessas características que eu falei, né? A cabeça pequena, as cerdas arredondadas, as cerdas sejam macias.
e você esteja sempre trocando, do que você comprar uma cara e aí você chega no tempo de você trocar, não vou trocar não, porque eu tô com pena de dar esse valor de novo, entendeu? Escovas automáticas, muitas vezes elas também podem auxiliar, eu não vou dizer que é totalmente necessário, eu mesmo não uso, eu uso mesmo a manual. Mas tem gente que tem uma mobilidade mais reduzida, por exemplo, e aí pode, uma coordenação motora não muito boa, então pode utilizar. Se você quiser também, pode utilizar, só se atentar para se as cerdas são macias, se não está sendo rápido demais e acabar desgastando esse esmalte, certo? Se for uma escova boa, também vai auxiliar. Tem algumas, até como mostrei na imagem, que sai água, e aí essa água vai entre um dente e outro, vai limpando também, certo? Existem diferentes técnicas, então, para cada pessoa, a gente vai dar uma indicação e orientar de forma correta. Aí, na imagem, como vocês estão vendo, está orientando e o paciente está vendo no espelho como é. Pedir para o paciente fazer, se for paciente principalmente infantil, pedir para o paciente fazer na sua frente para você ver se o paciente realmente entendeu, certo? E você ir orientando para ir melhorando, certo? Então, orientar também sobre os cuidados para a escovação, se observar, o paciente observar alguma inflamação, orientar sobre a escovação após uma cirurgia também, como eu falei. Às vezes até precisa de uma escova diferente, de como escovar, certo? Às vezes o paciente não quer escovar ali, fez uma extração e não quer escovar os dentes próximos. Isso acaba provocando uma inflamação, porque não está limpando, não está tirando o alimento ali com medo de machucar, mas aí acaba muitas vezes provocando uma inflamação, uma infecção no local, porque não está limpando. Tem como, né? A cirurgia está aberto, tem como estar entrando ali alimento e o paciente não limpar, né? Após restauração, o que fazer também, certo? Biofita dental. Ele promove a remoção do biofilme da região interproximal e deve ser feito antes da escovação. Muita gente tem dúvida também sobre isso, certo? Ele é preferido que seja feito antes da escovação, porque quando a gente passa entre um dente e outro, muitas vezes tira aquele alimento ali dentro do dente, depois você vem com a escova e tira o que ficou, né? Aí em cima do dente. Apoio interdental, escova interdental, que é o que? A limpeza entre os dentes. Às vezes, alguns tipos de próteses, como pontes fixas, precisam desse tipo de limpeza também, certo? Às vezes tem espaço interdental aberto, que não seja legal de passar o fio dental, ou ainda quando usa aparelho, que fica difícil também de limpar entre o aparelho, no caso o aparelho fixo, entre o aparelho e o dente. Então, alguns tipos aí, como é utilizado. O passa-fio também, a gente orienta muito na questão, porque eu sou ortodontista, né? Estou puxando um pouco para a minha área. Também o passa-fio a gente orienta muito para usar também na questão do aparelho, certo? Que ajuda bastante a usar o fio dental. Aí pode ser também passado, como nessa imagem, abaixo de ponte fixa. E o fio dental também é automático. Eu tenho que dizer para vocês que eu só vi por imagem esse tipo de fio dental. Não vi aqui ainda. Se alguém viu, me diga aí para eu testar, mas eu nunca vi esse fio dental automático, né? A escovação também de prótese dentária a gente deve orientar, certo? Dependendo do tipo de prótese, não deve ser feito com creme dental. As pessoas ficam chocadas. Eu dava uma palestra no centro de idosos, quando eu trabalhava no posto de saúde, e ficava chocada que eu mandava lavar com
com detergente neutro. As pessoas ficavam, como assim? O copo a gente não lava com detergente neutro, a colher não vai na boca também. Então, porque o creme dental, ele tem abrasivo nele, não é só flúor, né? Ele tem um abrasivo nele que vai desgastando essa prótese. A prótese, ela vai ficando mais opaca. Agora, deve ser sempre lavada. Sempre, 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 sempre lavada. Certo? Não deve ser deixada suja, porque às vezes uma pessoa pensa que não é dente natural, não vai ter problema, né? Mas tem também acúmulo de placa nela, fica com mau hálito, se não limpar por dentro pode ter fungo. Então, precisa sempre estar limpando, certo? Pode ter até alguma doença por causa disso. Oi. Tem gente que coloca ela de molho com a gotinha de água sanitária. É bom também, né? Não precisa nem da água sanitária. Só na água mesmo dá certo. Se quiser deixar durante a noite, alguma coisa assim. Mas com um pouquinho de água sanitária também limpa, não tem problema. Ainda precisa escovar ainda, entendeu? Com uma escova bem macia. Mas também é orientado também, é bom fazer isso também, certo? Certo. Só não é bom usar o próprio creme dental, e eu vejo que muita gente usa. Não é interessante, porque ela vai ficando porosa, ali vai além de ficar feia, né, esteticamente, também vai acumulando mais placa ali naquele local, mais bactérias, certo? Tudo bem? Certo, tudo bem. Proporcionar também um descanso da mucosa. Geralmente a gente orienta mais essa questão de colocar na água, não é nem pela prótese em si. É para o paciente entender que também precisa descansar, ficar um pouco sem a prótese também, certo? Os enxaguantes bucais também. Uma indicação específica, a gente trata ele como se fosse um antibiótico mesmo, entendeu? É só quando o paciente, quando o dentista orienta ser utilizado, porque muita gente às vezes acha que é para usar indefinidamente, não é. É um medicamento, certo? Esse enxaguante bucal é um medicamento que deve ser utilizado só quando há necessidade e por um tempo determinado pelo dentista, certo? E existem também os aparelhos de irrigação oral. Ai, gente, desculpa. Geralmente é utilizado muito quem usa implante, porque ele limpa abaixo do implante, entendeu? Ele joga um jato de água que faz essa limpeza. Vamos lá fazer a primeira atividade, certo? Eu quero que vocês entrem nessa e me digam se vocês estão conseguindo ver. Eu vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem, certo? Eu vou pegar mais uma água aqui para mim. Eu quero só que vocês me digam se vocês estão conseguindo entrar. Oi, gente. Vocês estão aí? Tentem aí entrar e me digam se estão conseguindo ver. Acho que vocês estão vendo dessa forma, né? Eu quero que vocês me digam o que é odontologia preventiva para você. Depois dessa aula, que vocês me digam o que é. Em cada uma dessas daqui, vocês vão colocar uma palavra, uma frase pequena, certo? Máximo 2 palavras. Assim.
E aí vocês vão aqui e clicar em submeter. No final, eu não vejo quem respondeu o quê. No final, a gente vai ver quais foram as principais respostas, certo? Aqui é 15 e 14, quando for 15 e 15, quando for 15 e 25, eu retorno, certo? Vou esperar lá vocês apresentarem, vocês responderem lá o que é odontologia preventiva para vocês, certo? Retorno já.
5 minutinhos, tá, gente?
Prontinho, todo mundo respondeu? Esse formulário é para presença, tá? Vocês responderam o segundo também, não, né? Voltaram, gente? Tá todo mundo aí? Vamos ver o resultado. O que vocês falaram mais? Foi bem diversificado, né? Núbia, você tá vendo aí? Tem o que eu respondi aí? Eu não vejo. Sim, quem foi, né? Você É. viu todos que tá. Ah, sim, entendi. Certo? Aham, certo. Tá bom. Tudo que responderam, tá bom? Tá bom. Responderam que previne várias doenças. Vocês concordam com isso? Sim. Promove uma ótima saúde oral. Serve para conscientizar e promover. Prevenção na saúde bucal. Usar o fio dental é algo muito importante, né? Pra gente dizer também. Orientar o paciente sobre o uso do fio dental. Né? Sobre cuidado. Ajudar as pessoas a atingir o quê? Que não apareceu o final. Quem foi que falou isso? Me diga aí. Ir no dentista regularmente, né? Algo que a gente deve orientar os pacientes também. Prevenção da saúde bucal. Ter uma boa escovação. Conscientizar e promover. Prevenção na saúde, né? Deve ser bucal. Também acharam importante aqui colocar a forma de conscientizar o paciente, é muito importante, né? E se vocês quiserem falar mais alguma coisa, orientar. Se vocês quiserem falar sobre mais alguma coisa sobre isso, podem dizer aí. Mais alguma coisa que vocês querem falar, querem perguntar sobre a odontologia preventiva? Manda café, gente. Não é aquele lanche não que a gente fazia, né? Ah, vocês não faziam, né? Você já desde o começo. Pegou a gente logo na pandemia e cortaram o lanche. Era outra turma que sempre tinha lanche. Porque já é desde Se Deus quiser, quando a gente voltar, vai ter. Se Deus quiser. É bom também, sábado à tarde, assim, a gente sentar, comer um lanche também com os colegas, é bom. No meio da aula, pra descontrair, né?
Aqui o segundo, eu acho que só uma pessoa colocou. Formas de motivar o paciente adulto para uma boa higiene oral. O que é que vocês acham? O que vocês diriam para um paciente adulto? Quero escutar aí de vocês. Ou vocês podem também, se vocês não quiserem falar. Dessa vez eu estou deixando que é a primeira aula. Aí eu estou deixando. Mas vocês podem escrever aqui no chat também. Certo? Formas que vocês fariam para motivar esse paciente. O que é que vocês diriam? Que vocês fariam alguma coisa? Como vocês fariam para motivar um paciente adulto, né? Porque a gente fala muito sobre motivar a criança, ensinar a criança, mas às vezes o adulto nunca teve essa orientação, nem quando era criança. Então, como motivar ele a melhorar aquele paciente que chega com muita placa dental? O que é que vocês fariam? Me digam aí. Podem abrir o microfone ou podem falar no chat, que eu vou ver. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí? Estão pensando o que é que vocês fariam? Olá. Eu tô até desconfiando que eu caí, porque ninguém tá falando nada. Oi. Ninguém fala nada. Eu fico... Tá boa, doutor Tiago, tá boa. Vá tomar seu café pra lá. Eu fico tentando ver se a aula fica mais interativa, mas tá difícil. Foi eu. Sou auxiliar. Tá precisando. Olha, fiz atividade, fiz game. Já Só dei, eu e Darlene. já dei os slides e eu fico perguntando e ninguém me responde nada. Traga um cafezinho aí, doutor Tiago. Tá todo mundo com sono. Tô tomando, olha. Muito bem. Tô com o meu aqui. Eu já fiz a atividade, eu estava discutindo com eles a atividade, mas eu estava perguntando e eles não estavam respondendo. Eu dei uns 10 minutinhos para eles responderem a atividade, eles responderam, mas aí eu queria que eles discutissem mais, mas não está rolando. Aí eu vou dar a segunda parte da aula ainda e vou deixar uma atividade para eles fazerem sozinhos em casa depois. Beleza? Tá olhando, né? A internet. Pois olhe, porque a minha internet também não tá legal e quando eu apresento eu não vejo, né? Aí se eu cair, você fala comigo. Certo. Você viu o que, é que eles fizeram agora? A atividade? Sim, já terminou a aula da outra turma? Sim, tá certo. Eles fizeram aqui, eles colocaram, eu perguntei o que era odontologia preventiva, o que, é que eles entendiam por odontologia preventiva. Aí eles responderam, aí formou esse gráfico aqui, essa nuvem, né, de respostas, e eu estava discutindo com eles. Alguém fala comigo, né? Tiago falou, aí eu pronto, eu me empolguei logo. Pois tá certo, Tiago. Eu vou apresentar aqui a segunda parte da aula.
Vai ser rapidinho também, viu, gente? Vou a primeira parte, e depois eu vou só dizer para vocês como é que vocês vão fazer a atividade. E aí vocês podem fazer agora, ou podem fazer depois da próxima aula, certo? Vocês estão vendo? Estão vendo o slide? Alguém abre o microfone aí e me diz só se vocês estão vendo. Olá. Sim, eu estou, doutora Núbia. Ok, obrigada. Eu também estou. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a odontopediatria, também de forma bem rápida, certo? Se vocês quiserem se aprofundar, depois vocês podem assistir a aula que está gravada e eu vou passar a atividade também, aí vocês vão vendo os slides, vão vendo a aula e vocês vão respondendo a atividade, certo? Para fixar depois. Que a gente sabe que a aula online às vezes é um pouco cansativa, então eu vou falar bem rápido assim, para a gente terminar logo, tá bom? A odontopediatria é a área especializada da odontologia e se concentra em fornecer cuidados básicos de saúde oral de acordo com as necessidades dos bebês, das crianças, do adolescente e de indivíduos portadores de necessidades especiais de saúde. Muita gente às vezes não sabe, né? E essa é uma das áreas em que a odontopediatria atua, que também é nos portadores de necessidades especiais de saúde, certo? Ela vai atuar em quê? Na prevenção, na detecção precoce de cárie ou de algum hábito, às vezes de algum problema ortodôntico, algum problema ortopédico, também no vários tipos de diagnóstico e também no tratamento, certo? Por trabalhar em um ambiente pediátrico, o assistente odontológico deve ter a compaixão e a paciência para gostar de trabalhar com crianças, adolescentes e pacientes portadores de necessidades especiais. Não basta o dentista ser formado em odontopediatria. O assistente também, TSB também, ele deve ter essas características, porque não adianta nada o próprio dentista ter todo o manejo, ter todo o conhecimento sobre a odontopediatria, se o seu auxiliar vai muitas vezes até desfazer o que você está fazendo ali com aquela criança, certo? Adolescente ou paciente especial. É muito interessante para a odontopediatria a questão da ambiência. Eu acho que eu até já falei em outra disciplina sobre isso. Não sei se foi para a sua turma, porque às vezes eu confundo um pouco as duas turmas. Mas eu falei um pouco sobre a questão da ambiência, a questão do ambiente também para a criança. A criança chega no ambiente e está lá um monte de parede branca, um monte de pessoa vestida de branco, o susto é grande, né? O medo é grande, um paciente desse já fica logo assustado. Então, até o próprio ambiente, a sala de espera, ter um brinquedo, ter alguma coisa, é importante para a criança se sentir bem naquele ambiente, certo? As crianças constituem uma porção importante e especial da população dentária. Como os adultos, as crianças têm gostos e aversões individuais, assim como medo e personalidades complexas. Isso vai variar de criança para criança e vai variar também na questão da idade, a gente entender em que etapa do desenvolvimento daquela criança está, certo? Para falar de acordo com aquela criança. Aquela criança precisa, ok? E é muito importante ensinar a criança, porque as coisas que a gente aprende quando a gente é criança, a gente realmente leva, né, para a vida. Então, muito importante para não chegar na fase adulta, adolescente, às vezes é um pouco mais complicado já de ensinar. Então, quando é criança mesmo, é melhor da gente ensinar esses hábitos de higiene. Existem 3 tipos diferentes de idade. A idade cronológica,
que é a idade real da criança em termos de anos e meses, quantos anos aquela criança tem, a idade mental, que refere-se ao nível da capacidade intelectual e do desenvolvimento da criança, e a idade emocional, que descreve o nível de maturidade emocional da criança, ok? São coisas diferentes, certo? Se tiver alguma dúvida, vocês podem abrir o microfone e perguntar sobre isso, certo? São coisas diferentes, a idade cronológica, a idade mental e a idade emocional da criança. Erickson, ele fez esse estágio de desenvolvimento, certo? Uma forma de classificar em que estágio de desenvolvimento essa criança está. Porque, às vezes, duas crianças podem ter 3 anos e estar num estágio, às vezes, diferente, entendeu? Ter uma idade mental diferente, uma idade emocional diferente. Então, existem esses marcos, né, do desenvolvimento. Quem é mãe já deve ter escutado bastante sobre marcos de desenvolvimento, né? Um estágio é aprender a confiança básica, aprender autonomia, tem a idade de brincar, a idade escolar e a adolescência, certo? São alguns dos estágios de desenvolvimento de Erickson. O exame inicial é importante tanto para a criança como para a equipe odontológica. Entender que criança é essa, né? Qual é a idade cronológica, qual é a idade mental, qual é a idade emocional dessa criança, em que estágio ela está, se ela tem algum problema de saúde que torna ela também um paciente especial, entender se tem alguma alergia, se tem alguma fobia. Às vezes a criança já passou por um dentista, por um tratamento de um paciente que ele tinha muito, muito medo, não queria nem entrar, porque ele tinha um problema de saúde e ele passava muito tempo no hospital. Então, quando ele via a gente paramentado, ele lembrava do hospital, lembrava dos tratamentos que ele tinha que fazer muito invasivo e tudo. Então, isso já recordava para aquela criança vários traumas para ela. Então, isso é uma coisa da gente perguntar também, né? Na anamnese, lá no exame inicial. Lembrar que esta é muitas vezes a primeira experiência odontológica para a criança, ela não entende aquilo e ela está assustada porque ela não entende. Então, muitas vezes, a primeira consulta com a criança vai ser só uma conversa, porque ela tem que entender também, tem que explicar, dependendo da idade da criança, né? Dependendo daquelas 3 idades da criança, quando você conhece ela, você tem que explicar de forma que ela entenda o que vai acontecer ali, certo? Para ela ir aos poucos te conhecendo e perdendo o medo. Okay? Existe a escala também de Frankl, certo? Dependendo de como essa criança vai responder àquele atendimento, né? Uma reação definitivamente negativa, positiva ou definitivamente positiva. Algumas diretrizes para o comportamento da criança. Ser honesto sempre com a criança. Se você mentir uma vez para a criança durante o atendimento, certo? Não é aquela questão de tornar lúdico, não. É você mentir. Você disser, por exemplo, alguma coisa vai doer, mas você disser não vai doer nada e doer, essa criança já perdeu totalmente a confiança em você. Pronto, dali para frente não adianta mais você fazer nada, porque a criança perdeu a confiança em você, então tudo que você disser, ela não vai acreditar. Então, ser honesto sempre com a criança, eu mostro cada passo. Eu não faço de surpresa, não me escondo. Às vezes a agulha, né, porque a agulha tem até adulto que tem a aflição, a agulha da cartolina, que é grande. Então, às vezes a agulha, eu falo o que eu vou fazer, que vai ter a picadinha. Porque se você fizer de surpresa também, é o mesmo que você enganar, né, a criança. Então, também ela perde totalmente a confiança em você. Considerar o ponto de vista da criança, você se colocar no local da criança. Se você fosse uma criança ali naquele local, como é que você estaria se sentindo? Então, você buscar esse exercício assim, de empatia também com a criança, entender o mundo dela um pouco. Sempre dizer, mostrar e fazer. Vou
deixar o dente dormente, né? Se a criança é muito pequena, não entende que é anestesia, vai ter uma picadinha, aí você vai mostrar como é que você vai fazer e depois você fazer. Não chegar de surpresa já assustando a criança, né? E sempre depois dar um reforço positivo, às vezes tem um brindezinho, às vezes só aquele cartão, né, de certificado de coragem, né, que alguns dentistas dão. Às vezes aquilo ali para uma criança um pouco maior, nossa vida, eles já ficam assim, já mostrando para todo mundo, né? E buscar também formas de manejo com o paciente um pouco mais desafiador, né? Tem algumas questões, como comando de voz, contenção. Às vezes, infelizmente, às vezes nem que fazer mesmo. O paciente está com dor, não está dormindo nada, você tentou todas as manobras possíveis e você não conseguiu. Infelizmente, às vezes vai ter que ter uma contenção, né? Desse paciente, certo? Pacientes com problemas mentais, com necessidades especiais, desculpa. Alguns problemas mentais. Geralmente a gente pensa nisso, né? Problema mental, síndrome de Down, autismo, paralisia cerebral. Geralmente são os problemas que a gente pensa, assim, quando a gente pensa paciente com necessidades especiais. Mas não são só esses pacientes. Às vezes o paciente tem alguma doença que deixa ele mais limitado, ou precisa de um tratamento especial por causa daquela doença, não pode, por exemplo, tomar uma anestesia ou algum tipo de medicamento. Então, a gente já considera que é um paciente com necessidade especial, certo? Então, para isso, a gente precisa conhecer, né, toda a história médica, odontológica daquele paciente, fazer um exame clínico inicial, olhar, fazer bem detalhado esse exame clínico, imagens radiográficas, se for necessário, exame intra e extraoral, análise e mapeamento dos dentes. E isso envolve toda a equipe odontológica na educação do paciente e dos pais também, né? Fazer, como a gente estava falando sobre a odontologia preventiva, né? Muito importante fazer essa parte da odontologia preventiva para a criança, envolvendo toda a equipe odontológica na educação do paciente, dos pais, como eu já falei, não adianta de nada o dentista está fazendo uma parte e o auxiliar, o TSB, está fazendo o contrário. Não adianta, tem que estar unido, ser realmente uma dupla, os dois. Também chega à comunidade e aos sistemas escolares locais. Já fiz muita palestra e até algumas dinâmicas, algumas coisas em escolas também é muito importante, certo? Às vezes eles acabam levando esse conhecimento até para os adultos, em casa não sabia, e aí acaba levando mesmo para a família. Orientações de higiene oral, de uso de flu e da dieta, como a gente já falou, em odontologia preventiva. Por isso que eu estou falando um pouco mais rápido durante essa aula, certo? Os selantes também, que a gente já falou. Avaliar o desenvolvimento orofacial, se tem algum problema ortodôntico ou ortopédico, para fazer uma ortodontia que seja preventiva ou interceptativa. Por exemplo, quando a criança chupa o dedo, né? Existe uma fase para a gente fazer essa ortodontia interceptativa, para que ele não tenha problemas no futuro. Por exemplo, se não fizer nessa etapa, quando é criança, no futuro, às vezes, precisa até de cirurgia, né? Às vezes, só o aparelho não resolve mais. Então, é importante avaliar também essa questão durante o desenvolvimento infantil. E segurança também nos esportes. Perguntar na anamnese se a criança faz algum esporte, por exemplo, futebol, que pode bater e quebrar algum dente. Então, fazer uma plaquinha para ele usar durante aquele esporte ou outros esportes até de luta, alguma coisa assim. Certo? Perguntar também se a criança faz algum esporte. É importante observar o tamanho dos instrumentais, que é diferente para a criança. Os sistemas de matrizes também, que é diferente. Ter conhecimento sobre terapia pulpar, pulpotomia, se houver necessidade. E também procedimentos protéticos, né?
Às vezes a criança quebrou um dente, às vezes o dente é de leite, é descido, mas a criança ainda é muito pequena para esperar, às vezes o dente avulsionou, né, que saiu mesmo o dente, não tem mais nada, não tem o que você fazer ali. E aí o paciente vai ficar até, sei lá, 6 anos, espera às vezes 3, 4 anos com aquele espaço. Quando entra no colégio, já começam os outros amiguinhos a observar, a ver. Então, às vezes precisa fazer procedimento protético também na odontopediatria, certo? Que é diferente de uma prótese mesmo para um adulto. Trauma dentário também é importante saber para poder orientar os pais sobre o que fazer no caso de um trauma dentário. Os dentes que são traumatizados com maior frequência na dentição descida são os incisivos centrais superiores. Eu costumo dizer que ele é os para-choque da boca. Porque esses centrais superiores, nossa vida, quebra demais. É muito comum pais virem com os filhos com esses centrais superiores quebrados, fraturados, né? A preocupação com este tipo de lesão de um dente descido é de que o dente permanente está se desenvolvendo diretamente sobre o dente lesionado e pode também ser afetado. Às vezes, costuma muito nascer com mancha, alguma coisa, ou até demorar mais para nascer esse dente permanente, dependendo do estágio de desenvolvimento que ele estava, certo? Dependendo da idade da criança. Então, é um fator muito importante a se considerar. Dependendo da idade da criança, a gente já imagina que é mais ou menos o estágio do dente permanente que estava abaixo do dente descido, que estágio ele está e o que pode ocorrer, certo? O que mais acontece? Fratura de dentes anteriores, intrusão traumática, que é o dente entrar, certo? Extrusão, que é sair, e lesão por luxação lateral, que é ele amolecer, certo? E a avulsão dentária é o que? Sair completamente o dente do alvéolo, certo? O que fazer quando acontece a avulsão dentária? Recuperar o dente e enrolar o dente em uma gaze umedecida é o que é mais recomendado, certo? Profissionais de saúde, médicos, dentistas, enfermeiros e assistentes sociais são obrigados a comunicar o abuso infantil, qualquer caso ou qualquer suspeita que tenha. No estado ou município, a agência de serviço à proteção da criança é o órgão do governo que deve ser contatado. Realmente, quando trabalha em posto de saúde é mais fácil. Geralmente já tem um assistente social que cuida dessa parte. A gente já falava, né? Se pensava que uma criança estava sendo negligenciada ou abusada, a gente já comunicava e o assistente social já fazia uma visita, já chamava os agentes de saúde. No consultório eu já acho um pouco mais complicado. E principalmente que a gente, para mim, que no consultório particular a pessoa fica mais vista, não sei. Mas é também mais difícil de ver. Felizmente, é difícil da gente encontrar um caso assim que a gente acha que a criança está sendo abusada, né? Mas é bom sempre ficar atenta a todos os sinais. Eu sempre penso nisso quando eu faço uma consulta com criança a primeira vez, certo? Principalmente a primeira vez. Hoje tem esse trabalho aqui também, certo? Vou dividir em 2 grupos para vocês fazerem, certo? Hoje você está auxiliando uma nova paciente chamada Kate. Depois de analisar a ficha da paciente, você observa que ela tem 3 anos de idade. Quando você vai chamá-la, ela corre e agarra as pernas de sua mãe. Que técnicas você pode usar para incentivá-la e ir com você para a sua consulta? Vocês podem se dividir em 2 grupos para ficar mais fácil de fazer e eu vou colocar o link de onde vocês vão colocar, certo?
Gostei, viu, Luiz Eduardo? É importante, muito importante a questão do conhecimento, né? O paciente adulto, principalmente. Às vezes você mostrar até artigo científico, trazer para isso até o adolescente mesmo já é mais interessante para motivar, né? Às vezes mostrar fotos de pessoas que não têm boa higiene, um pouco mais velhas, mostrar o que, é que pode acontecer. É muito interessante mesmo, certo? Dales também colocou, né? Mais ou menos a mesma coisa, mostrar os benefícios, os malefícios, é muito interessante. Para paciente adulto, é realmente essa questão do conhecimento. Para criança, a gente pode trazer uma coisa mais lúdica, mas aí para o adulto realmente é isso, para motivar só mesmo conhecimento, né? É. Eu coloquei o link aí da atividade, vocês podem se dividir em grupo e se reunir da forma que vocês quiserem, certo? Aí continuem tentando lá o Kahoot, para vocês verem. Eu já vi aqui, só 3 pessoas responderam o formulário da presença. Não tá aí não as outras pessoas. E a gente vai encerrando por aqui, vocês continuam só fazendo atividade. Vocês podem continuar fazendo atividade agora ou no horário que vocês acharem melhor, mas eu vou querer que vocês façam antes da próxima aula, certo? Ok? A próxima aula já é próxima semana. Tenha uma boa tarde, um bom final de semana. Se vocês tiverem Boa tarde, doutora. Boa tarde. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo no WhatsApp também, certo? Combinado? Tchau.